Olá, amigos ouvintes da Divulgar, como vamos todos? Todos bem? Graças a Deus, né? Nosso dia a dia aí lutando, mas vencendo, né? Isso é que é importante. Então vamos lá, a nossa reflexão de hoje, a revista O Reformador, julho de 2017, com o título Da Terra e do Céu, de Richard Simonetti, páginas 12 e 13, a revista O Reformador, do ano, julho de 2017. Vamos ver o que Richard Simonetti, meu autor preferido, vai nos falar sobre as questões da terra e do céu. Ele faz uma comparação bem interessante. Então ele começa assim. Alguém me perguntou qual a ligação entre Jesus e o Espiritismo. Eu diria que, em linhas gerais, ambos nos convidam a uma existência digna, honrada e marcada pela prática do bem e o mágico elixir da felicidade. Olha que maravilhosa essa informação, essa colocação de Richard Simonetti em relação a Jesus e o Espiritismo, né? São em linhas gerais, ambos nos convidam a uma existência digna e honrada. No detalhamento, Jesus falava de coisas da terra e o Espiritismo fala de coisas do céu. Verdade, não tinha parado para pensar nisso. Jesus falava de coisas da terra e o Espiritismo falava de coisas do céu. Podemos notar que as lições de Jesus se reportam essencialmente à existência humana. O Sermão da Montanha, por exemplo, uma síntese de pensamento de Jesus, trata de nosso dia a dia. Quanto ao céu, observemos suas colocações. Bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículo 3. Bem-aventurados que sofrem perseguições por amor à justiça, porque deles é o reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículo 10. Bem-aventurados sereis quando por minha causa vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Mateus capítulo 5, versículos 11 e 12. Perceba, caro amigo, que nessas afirmativas, como em outras semelhantes ao longo do Evangelho, Jesus nos fala do céu, não das coisas do céu, como é a vida espiritual, o que nos espera após a morte. Quem nos fala é o Espiritismo. O prezado amigo dirá que as religiões cristãs também falam, sim? Há até uma disciplina própria na teologia, que é a escatologia, gente. Já repeti esse nome várias vezes e terminei errando. Escatologia, que trata do destino final do homem. O grande problema é que os teólogos têm tratado do assunto de forma especulativa. Na Idade Média, usaram e abusaram da imaginação, concebendo ideias fantasiosas como a existência do diabo, anjo rebelado a disputar com Deus as almas humanas, submetendo o homem a toda sorte de tentações, a fim de levá-los para o inferno. Eu cresci ouvindo isso. Uma prisão de tormentos sem remissão. A alma que lá portasse estaria condenada ao sofrimento eterno. Caldeirão, o tridente, não era assim que a gente
a gente ouvia dos nossos pais, dos nossos avós, eu que fui criada pelos meus avós, eu ouvia isso. Se for para o inferno, lá vai ter um caldeirão, ter um tridente, né? A mesa de mármore em fogo, para sempre, não tinha remissão não, ficava lá para sempre, em sofrimento eterno. E Dante consagrou essa ideia no poema A Divina Comédia. No portal do inferno, a inscrição: ó vós que entrais, abandonai toda a esperança, Senhor Jesus. Já pensou? Você chegar num local terrível de sofrimento, na porta de ter esses dizeres, entra e esquece a esperança? Morreu outra vez. Terrível, sem porta de saída. E uma ideia escatológica, incomparável com o mais elementar princípio da justiça. A extensão da pena não pode ultrapassar a natureza do crime. Ainda hoje circulam fantasias sobre o inferno relacionadas com caldeiras de óleo fervente, onde as almas ardem eternamente, sem jamais se consumirem, sob a vigilância dos demônios. Gente, que cena! Uma alma dentro de um caldeirão de óleo fervendo, sofrendo, gritando, e aquilo não vai acabar nunca, e ele não vai morrer nunca, e vai ficar eternamente dentro daquele caldeirão de óleo quente. Que loucura! Quanto ao céu, seria o paraíso dos indolentes, portanto, situado como local de beatitude, onde as almas eleitas se deleitam em contemplação eterna. Todo mundo queria ir para o céu, né? E que quer ir para o inferno? Jamais. Os teólogos atuais descartam essas fantasias, graças a Deus. Nossos teólogos já evoluíram. Que ainda assombram as almas ingênuas, mas não têm a mínima noção do que é a vida espiritual. Poucos arriscando a respeito atitude prudente, porquanto não há como falar de algo que desconhecem, que não veem e que não possuem notícias confiáveis. Pelo menos agora eles têm esse cuidado, como eles não têm nenhuma prova, ninguém volta lá para dizer para eles, porque eles não acreditam em espírito, né? Eles não têm provas, então eles pararam de falar essas blasfêmias sem ter conhecimento. É evolução, isso chama-se evolução. O espiritismo não é especulativo, não cultiva fantasias. Kardec partiu do princípio elementar de que, se desejamos saber como é a vida num país em vez de imaginar, melhor conversar com seus habitantes. Isso é verdade, né? O livro Céu e Inferno. Você quer saber como é a vida do outro lado? Depois que você desencarna, leia o livro, estude o livro Céu e Inferno. Foi o que fez em relação ao mundo espiritual. O Livro dos Espíritos, obra básica da doutrina espírita, é um repositório de informações colhidas por Kardec, juntamente com os que moram do outro lado da vida. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Espíritos, eles te ensinam, eles te dão prova da espiritualidade, eles te dão prova, o Livro dos Espíritos te dá prova de que existe outra vida após a morte, que nós já viemos outras vezes, que voltaremos outras vezes. Mas o céu e o inferno são depoimentos de espíritos desencarnados. Só que no céu e inferno tem os espíritos desencarnados que estão em bons lugares e tem espíritos desencarnados que estão em sofrimento no umbral. E eles também dão um depoimento. Então a gente sabe exatamente o que acontece após o nosso desencarne. A fim de evitar fantasias que poderiam surgir da própria cabeça dos médiuns, os instrumentos de contato com o mundo espiritual, Kardec desenvolveu uma metodologia em que o Evangelho segundo o Espiritismo, que chamou de Controle Universal do Ensino dos Espíritos. É outro livro maravilhoso, que a gente estuda todos os dias, o Evangelho segundo o Espiritismo. Submetia as perguntas que desejava formular a vários médiuns sem contato entre si.
Se as respostas guardavam identidade, ele poderia considerar que vinham dos espíritos e não da cabeça dos médios. Kardec foi muito inteligente, ele fez comparação, ele não perguntava e já postava aquela pergunta no livro do Evangelho. Ele investigava se realmente aquela resposta estava correta, se aquele espírito realmente estava falando o que é o certo, ou seja, pergunta, confirma. Ele nunca, jamais colocaria no livro do Evangelho, no livro dos Espíritos, no céu e inferno, uma informação que ele não tivesse absoluta certeza que aquela informação estava correta. E muito sábia a iniciativa de Kardec. Se, por exemplo, quero pesquisar como é a vida na França, e consulto um francês. Ele poderá me passar uma ideia equivocada, mas se consultar dezenas de franceses que não têm contato entre si e as informações forem idênticas, poderei dizer que são legítimas. Assim ele fazia. Ele fazia uma consulta para um espírito, o espírito respondia, e ele ia buscar outros com a mesma pergunta para confirmar a resposta. Se a resposta fosse a mesma, por várias informações, ele dizia: essa resposta está correta. Ele não tinha preguiça de perguntar, de vasculhar. A gente não costuma fazer isso, né? Mas, geralmente nós somos acomodados, nós fazemos uma pergunta para alguém, uma dúvida, que a pessoa responde já está de bom tamanho. Olha, eu estou falando isso porque fulano de tal me disse. Eu confio em fulano de tal, então fulano de tal me disse que está correto. Nem sempre, né? Kardec nos prova isso, que para ele colocar uma resposta, uma pergunta e uma resposta nos livros dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, na Gênesis, no Céu e Inferno, no livro dos Médios, ele não tinha preguiça de perguntar, de fazer a mesma pergunta por várias vezes para espíritos diferentes. Nós precisamos aprender essa didática de Kardec, né? Porque eu, particularmente, eu sou assim, eu sou meio preguiçosa. Eu tenho uma dúvida, eu vou no presidente do meu centro espírita, que eu adoro ele sabe disso, já disse isso para ele. A gente tem uma afinidade, uma ligação, e a confiança que eu tenho nele, mas ele já me disse que eu sou um espírito em evolução, eu tenho falhas, eu sei que ele tem falhas. Tem hora que eu me zango com ele às vezes. Se eu pegar fulano de tal numa ladeira abaixo, eu empurro ele, porque tem hora que ele pega pesado com a gente. Mas ele também nos orienta a isso. Me perguntem, se eu não souber, eu vou buscar a resposta e na próxima semana eu trago para vocês. Ele fala muito isso para a gente no acolhimento mediúnico. Se eu não tiver certeza da resposta, se eu não tiver convicção da resposta, eu vou buscar e trago para vocês na próxima semana. Então, por conta disso, por ele dar a mão à palmatória, eu busco muito ele. Mas a gente de vez em quando diverge de algumas coisas. Mas ele é uma pessoa fantástica, eu tenho muito carinho por ele. Constatada a legitimidade das informações prestadas pelos espíritos, observamos que eles nos oferecem um panorama do que nos espera quando desencarnarmos, de conformidade com o que estamos fazendo na Terra. E nos mostram também o fundamental, se almejamos ser bem acolhidos, se desejamos ser felizes no mundo espiritual, é indispensável que cumpramos as orientações de Jesus quando nos fala sobre as coisas da terra, para não toparmos com coisas desagradáveis no além, quando a morte para lá nos transferir.
Gente, Richard Simonetti, ele tem uma didática que ele deixa muito pouco espaço para a gente fazer qualquer comentário, porque ele é minucioso, ele é direto, ele nos fala o que a gente precisa ouvir e às vezes também puxa a nossa orelha, né? Então ele deixa muito claro aqui que Jesus falava das coisas da terra. E o Espiritismo fala das coisas do céu, ou seja, o Espiritismo fala do pós-desencarne. E Jesus nos fala do que, como devemos nos comportar, como nós devemos agir aqui na Terra. Foi essa a interpretação que eu tive. Se eu estiver errada, por favor, me perdoem. Mas foi isso que eu entendi dessa leitura. Jesus nos fala de como devemos caminhar aqui na Terra, das coisas da Terra. E o Espiritismo nos alerta para a nossa chegada lá no mundo espiritual. Bem interessante esses dois posicionamentos e bem claro, né? Não podemos devemos evitar fantasias que poderiam surgir da própria cabeça dos médios. Às vezes a gente é bastante fantasioso porque a gente foge da nossa realidade fantasiando, né? Nós temos esse dom de fantasiar para que a gente fugir da nossa realidade. Mas o pior de toda essa história de fantasiar para fugir da nossa realidade é que quando a gente volta da fantasia, a nossa realidade está lá sentadinha de braços cruzados nos esperando. Fantasia é só uma fuga. Não podemos fugir, porque a gente perde tempo, não é verdade? E é isso, é mais uma reflexão no ar. Graças a Deus, e assim eu não me canso de agradecer à espiritualidade essa oportunidade e de pedir que ela me conduza e me induza nesse momento, porque a responsabilidade é muito grande de passar as informações para o meu público. Eu tenho muito cuidado com o que eu falo, eu estudo bastante antes de vir para o ar, porque o compromisso é muito grande. Se eu estiver falando besteira aqui, e só estou aumentando a minha dívida, né? Então eu preciso não fantasiar. Essa leitura de hoje me alerta, cuidado com as fantasias, não é verdade? E assim a gente encerra a nossa reflexão de hoje, agradecendo, como sempre, ao nosso Divino Mestre Jesus por essa oportunidade, que Ele nos abrace, e que nossos braços sejam os seus braços, que nossas mãos sejam nossas mãos, as suas mãos, e que a nossa fala seja somente de amor. Wanda Barros para divulgar.net. Até a próxima.